Palavra de especialista. O ser humano está em construção. Então, assim, na verdade, a felicidade, para mim, e para esses autores da fenomenologia alemã, vou repetir, Russell, Heidegger e Bergson, é uma construção. O ser humano, eu estou aqui em construção, você está aí em construção também. Então, na verdade, a felicidade, ela não é um ponto de chegada. Oi, tudo bem? Eu sou a Rafaela Barreto, eu trabalho na área de marketing e vendas da Nomos e hoje eu estou aqui com o professor José Augusto Camel. Ele é pós-doutor em engenharia de produção, também é professor titular da UFRJ, ele é pesquisador e autor, que é o artesão da minha própria felicidade, e a gente está aqui hoje para poder bater um papo sobre gestão da felicidade organizacional. Não é isso, professor? Sim, é um tema agora que está recorrente na literatura, né, especializada e também no mercado. Exatamente. Eu preparei aqui alguns dados que eu achei bem interessantes e que eu quero trazer antes da gente começar o nosso bate-papo, porque eu acho que vai embasar bastante coisa do que a gente vai falar. Consegui levantar algumas pesquisas onde tem um estudo de Greenberg e Aracas que apontam 31% de aumento da produtividade a partir de um trabalho de gestão da organização, da felicidade organizacional. Também achei um outro estudo que aponta 44% de retenção dos funcionários por parte das empresas, com o estudo da Gallup, e um outro da Forbes que aponta 66% de ausência, de afastamento das empresas por motivo de doença. E aí, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, diante desses dados, eu gostaria que você comentasse, eu já vou mandar logo a principal pergunta, professor, é possível a gente ter felicidade no trabalho? Isso é de fato possível ou é uma utopia? O que é ser feliz no trabalho? É possível sim, é possível. Na verdade, a gente agora tem muitos exemplos, né, em várias empresas, tanto de CEO quanto de gestores e também na estratificação toda da empresa, né? Na verdade, você vai ver desde estagiários felizes, não é? E toda, quer dizer, a necessidade que a gente tem hoje é de entender, principalmente, que as empresas precisam de o que eu chamo de estratificação geracional e do conhecimento. Então, os baby boomers que nasceram antes de 1960, a geração X, que é a minha, que foi nascida de 60 a 80, a geração Y, que é de 80 a 2000, e a Z, que é de 2000 para cá, que são os estagiários. Então, a gente tem o CEO, né, a alta gerência, a média gerência, até os estagiários, essa gama de pessoas convivendo, né, nas empresas. Então, assim, na verdade, você não vai ter uma pessoa feliz dentro de um ambiente infeliz. Isso não acontece, aí é uma questão muito particular, pessoal. Eu posso até estar feliz na minha vida e estar num ambiente que não está muito feliz, mas do ponto de vista organizacional, das empresas, das instituições, elas têm que estar com o seu corpo, no nosso caso na universidade, docente e discente, de uma certa forma felizes, porque estão imbuídos do seu propósito, não é? Então, assim, todos corroboram do mesmo propósito, estão buscando o mesmo entendimento dos seus sonhos, porque, na verdade, a geração X e a geração Z, por exemplo, né, eu tenho os dois filhos na geração Z, 18 e 21 anos, a gente logo entende que tem diferença de propósitos. O que a gente quer na vida? Se você for ver, então, nessas entrevistas, nesses números que você falou, são números que denunciam. Eles não são... na verdade, o paradigma hoje é a Islândia. Né, Rafaela? A Islândia, o que ela fez, paralelamente a essa discussão da felicidade, está acontecendo uma necessidade de redução. Então, eles reduziram a sexta-feira. O governo islandês passou a pagar às empresas o day off sexta-feira. Então, ninguém trabalha sexta-feira. A produtividade aumentou em torno de 70%.
E isso vem na contramão do pensamento de outros países, por exemplo, emergentes, onde a gente tem o contrário, né? O aumento da carga de trabalho, a gente tem outros modelos. E agora, por exemplo, nesse momento em que a gente tem vivido da pandemia, a gente já percebe uma disruptura muito grande do modelo do trabalho em si e enxergar que outros países estão tratando isso de maneira séria, efetiva e com resultados, nos faz também pensar que isso é uma realidade que pode chegar para a gente, né? Com certeza. Isso, na verdade, já tem algumas empresas aqui no Brasil que já, na verdade, substituem. Quer dizer, o início disso tudo tem lá o banco de horas, né? Então, o banco de horas, você tiver alguma flexibilidade, na verdade, no fundo, a gente está questionando a flexibilidade em função da produtividade. Uhum. Quando a pessoa é responsável e ela tem que entregar, ela vai entregar com um propósito, que é a tarefa que ela quer fazer. Me interessa me entregar para você a melhor entrevista possível, não é? Do que a gente está fazendo aqui. Eu tenho um propósito, está aqui, você também. Então, a gente quer fazer o melhor. Então, se eu vou conseguir fazer isso aqui com muito tempo ou com pouco tempo, é uma outra história. Mas as empresas não deveriam ficar muito focadas na produtividade em função das horas, mas em função do propósito do resultado. E isso é que traz felicidade. Sim. E, Camel, como um líder de uma empresa, principalmente indústrias, né, que é o nosso público aqui que está nos assistindo, ele pode contribuir para propiciar um ambiente mais feliz dentro da equipe dele? Então, é o que eu vinha dizendo para você. Uma necessidade que a gente tem é essa estratificação geracional. Identificar as gerações dentro da empresa e o conhecimento. Porque nem sempre o CEO é o baby boomers, né? É a pessoa que está com 60 anos, 65 anos. Às vezes não, você vai ver nas principais startups do mundo, os CEOs têm 30 anos, têm 35 anos, mas tem pessoas de 60 na equipe, que têm experiência. Então, assim, na verdade, é montar o espectro geracional e do conhecimento da empresa, porque aí sim você vai poder conseguir ter um propósito de todos. Não dá para você não entender o escopo da sua equipe, como é que você vai introduzir os conceitos de inovação e de criatividade? Porque eles são necessários. Porque, junto com o que você estava falando, que tem outros países crescendo na oferta e na cobrança de propósito, mas também no sentido de que isso torne isso muito fácil. Né? O propósito de eu estar produzindo eu tenho que estar preparado para inovar e criar coisas. Todo dia. Então, assim, eu estou sendo estimulado a estar criando e inovando. Porque se eu tenho, então, uma empresa fordista, clássica, em que são modelos muito automatizados, eu não vou conseguir que as pessoas fiquem felizes. Então, assim, parece que tem alguma relação meio estranha com a tecnologia. Porque, por exemplo, a produção da Ambev. A Ambev, hoje, a produção de cervejas, ela é 100% automatizada. Então, assim, no time da Ambev, de marketing, de vendas, é onde está esse trabalho de felicidade, porque dentro da fábrica não existe mais nenhuma pessoa lá dentro para ser feliz, só tem máquina. E foi bom você ter falado sobre essa questão da tecnológica realmente. E eu já entro na outra pergunta, que é como a tecnologia pode ajudar tanto no gerenciamento como também na mensuração da felicidade dentro de uma organização. E é possível mensurar isso? Existem ferramentas, softwares que nos ajudam a mapear e fazer esse gerenciamento? Essa é o nosso grande aprendizado agora daqui para frente. A gente vem trabalhando sobre isso, né? Então, assim, eu posso dar meu exemplo dentro da universidade. Então, as disciplinas, para que elas sejam um pouco mais dinâmicas, criativas, inovadoras, eu estou convidando profissionais do mercado, que eles também não precisam sair dos seus lugares para irem até a faculdade e perder metade do dia e almoçar e não sei o quê, não, 40 minutos, não é? Então, assim, na verdade, tem participação de várias pessoas e muitos ex-alunos, né, que estão na Rede Globo, que estão na Sony Music, que estão em grandes empresas,
no meu caso, mais com o setor de entretenimento, eu fico convidando eles e eles estão vindo para a sala de aula. Então, assim, dentro da ferramenta Zoom, a gente está conseguindo criar ainda uma coisa que na sala de aula a gente não tinha. Né? No curso PIGIS, na sala de aula, para participar, alguém vir para participar, você tem que convidar, aí você tem que pagar um táxi, tem toda uma burocracia para poder tirar a pessoa do trabalho dela para estar lá. Sim. Hoje é uma facilidade, então assim, eu estou aproveitando muito, e os alunos estão adorando, então assim, é uma inovação que veio, eu já aferi do período passado, eu fiz 3 pessoas, participações na turma, e eles todos aprovaram. Então, esse semestre agora, começou semana passada, esse semestre agora, 2021, eu já estou com 4, 5 participações em cada disciplina. Então, na verdade, eu estou aqui fazendo a minha lista dos participantes, então eu faço um convite, coloco no LinkedIn, divulgo bonitinho, tem um certificado, sabe? Tem uma hora de dedicação ali, tem um propósito também, porque muitos ex-alunos adoram vir para a universidade e dar um pouco do seu caminho, dessa sua trajetória, aonde que estão hoje, e como é que entusiasmar essas pessoas a querer... Olha só como flui, né? O estado de flow, que se diz, né, na felicidade, né? Que vem da psicologia positiva, do PERMA. Então, na verdade, eu vou para um lugar onde as coisas fluem, né? Isso me ajuda. Então, esse exemplo da universidade de criação a partir da tecnologia trouxe inovação e criatividade para dentro do nosso trabalho. Legal. Foi bom você ter comentado a respeito dessa questão do estado de flow. O que é, de fato, o estado de flow? Quando uma pessoa consegue atingir esse estado de flow? Então isso que é legal. Por exemplo, eu vou voltar um pouquinho antes. Eu estou desenvolvendo um instrumento chamado estressômetro. Legal. Um outro chamado felicidadômetro. Então, na verdade, você vê, hoje a gente tem um relógio como esse, ele já marca pressão arterial, batimento cardíaco, temperatura, até eletrocardiograma ele está fazendo. Uhum. Então, na verdade, eu quero colocar mais uma telinha nesse relógio para que nós estamos desenvolvendo uma equação que, com esses dados, a gente faça uma medida de estresse. Então, a pessoa vai estar usando um relógio e ela vai poder ver qual é o nível de estresse que ela está. E o nível de felicidade também. Né? Quantos propósitos, então de manhã você teria que carregar assim, hoje a minha agenda, a minha pauta, eu tenho esses 5 pontos aqui que eu quero atingir. E aí, no final do dia, você teria uma medida do dia da pessoa. Professor, para ficar mais claro para quem está aqui nos assistindo, me corrija se eu estiver errada, a felicidade é algo que está dentro de nós. E aqui a gente está falando sobre uma ciência e agora a gente já está falando sobre mensurar esse nível de felicidade, que é algo subjetivo. Como fica isso? Como é a medida para medir se o que é feliz para mim não é estar feliz para você, por exemplo? Isso varia para cada indivíduo. Como fica isso do ponto de vista dos números, né? Porque aqui o senhor é engenheiro, muitos dos que estão nos vendo aqui também são pessoas que gostam dos números. Então, como fica isso, já que é uma ciência já que é uma área de conhecimento subjetiva, mas é uma ciência comprovada? A pergunta é excelente e ela me ajuda a explicar, porque, assim, eu vou te dizer, eu acho que eu nasci decorado. A felicidade da pessoa... Então, Vinícius de Moraes dizia, felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Não é disso que a gente está falando. Entende? Eu sou músico, sou ator, sou artista, mas isso me ajuda também um pouco. Mas não é disso que a gente está falando aqui. Não é dessa felicidade do amor, quando eu encontro o amor da minha vida e a gente vai jantar. Não, a gente está falando de uma felicidade organizacional. Então, é necessário, dentro do conceito, especificar do que é que a gente está falando. Senão, assim, não é subjetivo. Não. Então, eu dou bronca na primeira aula. Engenheiro subjetivo é uma palavra que a gente não... Eu, como artista, adoro. Eu adoro. Como engenheiro, não.
Como engenheiro, não. Agora, o engenheiro do entretenimento e o engenheiro do 4.0 da indústria para cá, e essa pessoa que também está trabalhando e visualizando o propósito, junto com a inovação e a criatividade, ela pode chegar nesse lugar aí um pouco. Então, um exemplo claro no teatro, a gente tinha o Paulo Otran, um grande ator, né? Já foi. O Paulo Otran dizia assim: eu nunca trabalhei na minha vida. Eu ficava 3, 4 dias dentro do teatro e para mim não tinha a menor importância dormir lá dentro, comer lá dentro e ficar lá dentro. Então, assim, tem lugares em que empresas... Por que não hoje dizer que, por exemplo, o Facebook, que passou agora recentemente, o valor de marca do Facebook passou de 1 trilhão, entrou para o top 5 do mundo de marca. Isso... para os engenheiros, são mais de 50 mil engenheiros, né, que estão lá dentro. Então, isso é um propósito que é inacreditável que uma pessoa atinja uma marca dessa e ela não fique feliz, entendeu? Porque, como eu estava te dizendo, a tecnologia influencia. Numa empresa que produz só com máquinas, não me interessa falar de felicidade ali dentro. Então, eu vou ver assim, agora são os processos dos produtos, e na verdade a gente já está na economia da experiência, não é isso? Nós passamos pela agrícola, a industrial, a de serviços, né? Até o final do século passado, e aí entramos lá na economia da experiência. Na economia da experiência, as pessoas mais criativas, mais educadas, mais inteligentes, procuram um propósito na sua vida, né? Ninguém quer trabalhar, acordar, aquela velha história que a professora Renata Rivetti, vou citar ela aqui, eu também falava assim, cara, é possível ser feliz de segunda a sexta? A gente chega domingo e começa a ficar depressivo, né? E aí o sábado é uma ilusão, porque a gente gosta tanto do sábado e a gente se acaba no sábado, o domingo fica se recuperando para passar mal a semana inteira, né? Como é que reverte isso? Então, lá na Islândia, por exemplo, foi o exemplo que eu já comecei a falar, é o paradigma atual no mundo, porque tirar um dia de trabalho, quer dizer, na verdade, ficar uma semana de 4 dias de trabalho e 3 de descanso ou de vida, ou por que não dizer 4 de vida e mais 3 de vida, quer dizer, eu estou vivendo todo dia. Todo dia. Então, eu estou produzindo, eu estou gostando. E nesses dias que eu não estou produzindo, tem um livro maravilhoso do Domênico de Masi, que é o Ócio Criativo. A gente também, para ser criativo, eu preciso... Quando aquela maçã cai na cabeça, né, daquela famosa cena do pesquisador, né, que ele pesquisa pra caramba e quando ele vai para debaixo da macieira, cai a maçã, ele eureka, volta lá para dentro, né, e bota o corpo dentro da bacia e aí ele vê o volume. Ele descobre, né, que vaza a água, ele fala, não, o volume dele... Então ele descobriu fora do laboratório. A gente precisa desse ócio criativo, mas é trabalho também. Talvez para um diretor de uma fábrica que vai fazer sua reunião, a gente hoje faz isso. Boa parte do propósito, a gente volta, né, nesses lugares aí dos grandes diretores, da auto-executivo, eu tenho que voltar de novo a fazer pauta de reunião. Eu, pelo menos, vai ter a secretária que vai anotar, vai ter não sei quem que vai... Não, mas o que eu quero atingir nessa reunião? Quais são os pontos principais? E eu vou conduzir em função deles. Então, a gente está voltando, assim, na verdade, a gestão da felicidade organizacional na verdade, direcionar para o caminho da empresa inteira como um todo, né? O geracional e do conhecimento para gerar propósito e a gente conseguir atingir. Aí, atingimos a felicidade organizacional, né? Camel, a gente falou aí sobre... falamos que pessoas felizes produzem mais, falamos que pessoas felizes se ausentam menos do trabalho por motivo de doença, de saúde. Essas pessoas, elas trabalham por mais tempo na organização, são, digamos que, colaboradores fidelizados, digamos assim. Se nós podemos ver esses benefícios e outros também a partir da felicidade dentro da organização, eu posso falar que a felicidade ela traz lucro para a indústria? Perfeito. Esse aqui é o propósito maior, né? Porque não é só também ver bem. Agora, eu vou falar 2 coisas para você aqui. Vou falar sobre ausência e sobre salário emocional.
que é vindo da psicologia positiva, do Martin Seligman. Então, a ausência não é só, como você falou, de acidente, de doença, não é isso. A pior ausência é eu estar aqui falando para você e estou meio aéreo. Estarem ali com propósito e trabalhando para o propósito. É muito difícil a gente falar dessa não presença. Então, assim, na verdade, eu estou trazendo para a universidade também aulas de yoga e de mindfulness, para poder você conseguir se atentar. Como é o verbo lá do Guimarães Rosa, né? Como é que eu me atento? Como é que eu fico, né? Eu me acordo, eu me atendo, né? Atento isso. Porque fica parecendo uma coisa assim meio maluca, mas eu preciso. Aquela brincadeira de criança que a gente tem, né? Me belisca para ver, a pessoa, primeira vez que vai na Disney, né? Me belisca para ver se é verdade, né? Então, tem toda uma questão da real presença dos colaboradores. Isso realmente vai fazer a tradução no produto, que vai traduzir no lucro. Enquanto você falava, eu me lembrei de um dado interessante que eu pesquisei, que é uma pesquisa da Gallup, que, se eu não me engano, é de 2019, que apontou que apenas 13% das pessoas são engajadas. E aí, eu gostaria que você comentasse um pouco. Na minha percepção, eu acho 13% um número baixo, mas eu gostaria de saber, da sua opinião profissional, se realmente isso é um número pequeno e se sim, o porquê desse número ainda ser tão pouco expressivo dentro da maioria das pessoas, se a gente for pegar o universo de trabalhadores. 13% são engajados, é isso? Isso, foi o número que eu achei, 13% de pessoas engajadas dentro das organizações. São aquelas pessoas consideradas felizes e que estão num posto de trabalho condizente com aquilo que lhes fazem felizes. É um número surpreendente, né? Porque nem tanto surpreendente, mas assim, ele é muito baixo. Eu concordo com você. Na verdade, a gente queria ver, né, o nosso país, a gente precisa crescer, a gente também devido às circunstâncias atuais também, há muita dificuldade das empresas, das instituições fazerem com que o propósito seja visível a todos, né? Então, às vezes, tem pessoas que trabalham com propósito, estão felizes, mas é normal do ser humano um pouco dessa coisa de mas não podia ser mais um pouco, não podia ser um pouco melhor, eu queria mais, quer dizer, não tá afinado com o desejo da pessoa muito, né? Com o propósito que ela tem. Então, eu posso estar na faculdade, na minha instituição, na minha empresa, dando o meu máximo, e a primeira palavra que me vem é não reconhecido, né? Certo. Então, desses 13 que estão... esses 13 estão reconhecidos. Os outros 87% não estão... se estão trabalhando bem, não estão reconhecidos. E essa é a primeira grande falha, a primeira identificação que a gente faz assim, tá vendo? Não tem como a pessoa estar feliz. Ela está se dedicando pra caramba, fazendo o máximo, mas ela está fazendo errado. Então você vai lá e ensina ela a fazer certo. Não pode deixar uma pessoa dentro da sua empresa trabalhando errado e ficar rindo, e ficar avacalhando, e ficar, tá vendo? Olha lá, não consegue andar. Você tem que ter um programa de treinamento. Então, na verdade, o programa de treinamento todo, você vê a Happiness Business School, a Feliciência, tem vários institutos que já trabalham nessa questão. Na verdade, eu vou ter, como no início aqui do nosso encontro, eu fiquei falando, se a gente pensa a empresa como um todo, eu vou ter que atingir todos. Se na empresa tem 13 que estão engajados, tem alguma coisa errada. Esse número de 13%, como um gestor ele consegue apurar isso? Como ele consegue mensurar o nível de felicidade da equipe dele? Eu compreendo que muitas vezes é algo que é mais focado nas empresas de grande porte, por conta de ter pessoas para se gerenciar, e também do ponto de vista do investimento e da perspectiva de resultado que se tem a partir do momento que começa a se fazer um trabalho nesse sentido.
Mas como você enxerga isso? Quer dizer, nós, na engenharia de produção, então, assim, na minha disciplina, a gente faz assim, um modelo, a gente cria a gente faz uma modelagem para estudar caso a caso, por caso. Então, assim, não dá para fazer um modelo geral para qualquer trabalho. Então, a gente pega um líder e a gente faz assim, isso para mim, é o modelo de avaliação do tempo da organização do trabalho. Esse é o principal modelo. O segundo é o modelo de felicidade corporativa. Então, esse primeiro, eu vou explicar os dois modelos. Esse primeiro, ele é quantitativo. Então, eu vou fazer assim, produtividade, primeiro. Se hoje eu tenho 5 propósitos, atingir 3, eu vou estar lá mensurando. Colaboração, eu tinha que fazer 10 colaborações, fiz 8, tem lá meu número. Né? E assim eu vou definir, então a gente vai dando as disciplinas, mostrando os conceitos, então produtividade, autonomia, inovação, criatividade, né? Participação, não alienação, presença, né? Propósito. E aí você, na verdade, a gente elenca assim 30, 40, muitos conceitos. E aí a gente escolhe para aquela pessoa específica quais são os 10. Por exemplo, para os nossos alunos, na engenharia de produção, é o CR, né? Todo aluno tem o seu CR. É aquela nota, a soma de todas as notas, de todas as disciplinas, dividido pelo número de disciplinas que ele fez. Tem lá o CR 7, de 0 a 10, né? A escala de 0 a 10. Então, você termina esse mato com uma nota. 10 critérios, a definição de cada critério e uma nota em cada um. E aí você faz lá a média, sei lá, eu estou com a média 7 aqui na apresentação. E aí eu passo ali, tá bom, esse é o momento, uma fotografia do momento daquela pessoa, esse modelo. O segundo modelo, ele entende posto de trabalho, empresa, mercado, sociedade e vida pessoal. Vida pessoal é a última, é a principal. Esse é o modelo. Então, assim, o quanto você está dedicado ao seu posto de trabalho, o quanto você se dedica à sua empresa, o quanto você se dedica ao mercado. Então, na verdade, eu vou precisar ter a avaliação do posto de trabalho, da empresa, do mercado, da sociedade e da minha vida pessoal. Esse modelo é qualitativo, então não vai ter uma nota. Então, eu associo uma nota a uma qualificação. Aí, na análise dos líderes, normalmente o sujeito está trabalhando 16 horas, encontra 2 horas por semana na família, não encontra com os amigos, não faz exercício, não sabe nem do que se alimenta. Deus me livre, sabe? Você acabou de descrever agora a boa parte da rotina das pessoas que estão nos assistindo aqui, pessoas que são ali do ambiente fabril, que têm longas jornadas e tudo mais. Muitas vezes trabalham regimes, escala, né, de 12 por 36, 2 turnos às vezes. Então, mas isso que a gente está falando de felicidade, é assim, eu tenho que abrir 20 minutos. Acabou a reunião, eu vou acabar a reunião 10 minutos antes, porque eu vou descer e vou me alimentar, sabe? Eu tenho que criar, na verdade, espaço para eu respirar, relaxar o rosto um pouquinho, tem uma yoga, mindfulness, né? Você vai na caneta, isso e só. 5 minutinhos. É impressionante quando você volta para o seu posto de trabalho, como é que você está. Você lavar o rosto, comer uma maçã. Então, leva 5, 6 frutas para o seu trabalho. Não é? Então, assim, não é porque está no regime de 12, 36 que não pode fazer isso, não. No 12, ele vai fazer exercício. Não é? Então, assim, eu vou procurar aonde. Então, assim, a nossa visão é que a gente, quando faz essa estratificação da empresa, a gente vai um a um selecionando, dizendo assim, cara, essa pessoa, ela atingiu o burnout, começou a ficar ausente. Tira, cara. Tira a pessoa, conversa com ela. Tem alguém na coisa, vai conversar, vamos tomar um café.
Como é que está a sua família? Conta aí. Está tudo bem? Papapá, papapé. Não precisa ser um psicólogo, não precisa ser amigo também, não, mas assim, vamos comer uma maçã juntos. E você viu aquele filme? Aí bota lá na televisão qualquer coisa, só para ele desopilar algum tempo, 10, 15... eu agora não vou saber da referência certinha, mas tem um estudo de Harvard que ele já mostra que a gente precisa, para resetar o nosso cérebro, em torno de 10 minutos. Por 10 minutos a gente é como se estivesse desligando. Ligando e desligando o botão. Ligando e desligando o botão. Nós somos uma máquina genial. É que a gente está nesse processo que você falou aí do 1236, no desespero o tempo todo, como se não pudesse parar 10 minutos. Pode parar 2 minutos, parar 3 minutos, para se dar atenção. Olha como é que eu estou sentado. Eu, por exemplo, já estou mais, né, geração X, eu não posso ficar mais 3 horas sentado do mesmo jeito. Então eu ponho a bola, sabe aquela bola aqui? Às vezes eu sento na bola. Aí quando a reunião é mais tranquila, eu fico, né, na bola. Quando eu estou com os alunos, tá? Quando não estou, eu já me arrumo, boto essa daqui, que é durinha, tá? Mas não dá para ficar sentado da mesma forma o dia inteiro. Sim. Não dá para respirar da mesma forma o dia inteiro. Como pesquisador, autor, né, grande estudioso de muitos anos sobre felicidade organizacional e, ao mesmo tempo, engenheiro, e aqui a gente trazendo para a realidade da indústria, eu queria entender um pouco mais sobre qual tipo de empresa é ideal para se implantar um programa de felicidade organizacional. Porque me parece quase que antagônico a gente vê em empresas grandes como o Google, por exemplo, esse movimento de dar liberdade, de ter flexibilidade, né, de incentivar a criatividade e até mesmo o ócio criativo nos trabalhadores. E do outro lado, em indústrias, por exemplo, a gente vê o contrário. Em manufacturing, a gestão enxuta, o enxugar tudo, aumentar a produtividade, aumentar o lucro até o limite. Então, eu gostaria de saber de você se você enxerga que no ambiente industrial, se é possível ou não fazer a implantação e a gestão de um programa de incentivo, né, à felicidade ali dentro dessa organização. Não, foi como eu te falei já, né? Por exemplo, nas empresas que são 100% automatizadas no seu processo industrial, não há como fazer. Então, assim, é impossível implantar. No processo produtivo da Ambev, programa de felicidade, porque não tem ninguém lá dentro, só tem máquina. Não é? Numa padaria automatizada também é a mesma coisa. Você hoje, né, a gente não come mais um pão feito, né, na hora. Aqui tem uma padaria aqui do lado, eu moro em Ipanema, ela parou de fazer também. Então vem aquele bolinho de massa, na hora que você pede, ele, peraí, bota lá 2 minutinhos, sai o pão pronto. Quer dizer, é um pão muito padronizado. Então, ali também não há o que fazer. Agora, onde tem gente, e vou dizer para você, nessas empresas aí, nas Big Techs, por exemplo, né? Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook e por aí vai, esses ambientes são os mais propícios, porque não adianta que essas pessoas, por exemplo, hoje, agora, nesse momento, tem mais de 50 mil engenheiros pensando para onde vai caminhar a convergência digital, né? O Facebook vem incorporando um monte de coisas para ver se ele não se extingue também como o Orkut. Sim, vem se atualizando, né? Tanto agora com o Instagram, o WhatsApp, várias outras mudanças. Live ao vivo, você pode ter um monte de coisas que ele não virou, mas ele não era só um lugar que você deposita fotos e não sei o quê. Ele, né, criou um monte de coisa para vir para cá. Então, na verdade, para onde vai esse caminho? E, na verdade, a gente viu, o Facebook comprou várias empresas, não é isso? Um setor com muitas fusões. Então, na verdade, as grandes Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, agora também os grandes escritórios das grandes da indústria do petróleo, da indústria moveleira, da indústria mecânica, nos setores não produtivos, lá na produção, fica muito complicado. Na verdade, você vai, na verdade, estabelecer como se antigamente a gente fazia isso no estudo de um livro chamado Ralph Barnes, Estudo de Método de Movimentos e Tempos. Então, você diz assim, se você vai trabalhar, o seu processo padrão é 1 hora,
Você tem que colocar quanto de fadiga tem e o tempo que você tem de recuperação. Em todo tempo padrão, todo tempo de produção padronizado, inclui um percentual de fadiga e um percentual de descanso. Que eu acho que muitas empresas, ao tirar essa parte, ficar só com a parte de produção e aí emenda numa outra parte, um ciclo de produção e emenda no outro ciclo de produção, e não tem intervalo nenhum entre eles. Então, ontem eu vi uma pessoa no chão de fábrica, né, um slogan lá em cima aqui, a gente está fazendo tudo para ser mais feliz. Vê bem, não é para ser feliz. Eu estou fazendo tudo para... Então, na verdade, eu acho isso o mais lindo de tudo, né? Assim, eu estudei na minha tese de doutorado, Russell, Heidegger e Bergson, que são os 3 pilares da fenomenologia alemã, que é a ciência que entende os fenômenos. E, para nós, o ser humano está em construção. Então, assim, na verdade, a felicidade, para mim, e para esses autores da fenomenologia alemã, vou repetir, Russell, Heidegger e Bergson, é uma construção. O ser humano, eu estou aqui em construção, você está aí em construção também. Então, na verdade, a felicidade, ela não é um ponto de chegada. Não é? Nem para o Vinícius de Moraes era. O Marx já falava isso, o processo de trabalho é processo de valorização, não é isso? O valor, agregar valor, a palavra agregar valor, né? Assim, a locução que se diz lá na engenharia de produção, a gente fala muito, o Marx que criou lá atrás. Disse, tem que gerar valor. Ok, mas o processo de transformação ele é um processo de consumo, consome a energia de quem trabalha, consome o instrumento de trabalho, consome o objeto de trabalho, vai terminar num produto, mas aí todo mundo vê o produto, mas o quanto gastou? Gastou luz, gastou energia humana, gastou um monte de coisa. Então tem que ter vai ter fadiga. Então é como se eu botar uma máquina para trabalhar com 1 hora. Se você botar a máquina de lavar para trabalhar o dia inteiro, todo dia, logo a vida útil dela vai diminuir. Então, o raciocínio, assim, se a gente traduzir para a pessoa, para a máquina, aí fica fácil, porque nós somos muito mais nisso. Mas se a gente se comparar minimamente, a pessoa trabalha como uma máquina de lavar. Meu amigo, ela vai ficar... Uma hora ela vai pifar, ela precisa trocar o óleo. Ela vai começar a ficar ausente. A felicidade é algo que faz parte da vida do ser humano. A gente está encaminhando para cada vez mais o ser humano ser valorizado em termos de competências, habilidades, né, assim, frente a todo o avanço que as máquinas têm tido. Então, esse assunto que a gente está trazendo aqui é um assunto que ele não é do futuro, porque ele já é do presente, mas eu enxergo ainda como... um espaço para poder ser ampliado em termos de estudo, em termos de penetração dentro das organizações muito grande, porque as competências humanas eu enxergo como cada vez mais sendo valorizadas daqui a um tempo, de agora para frente, né, por conta da evolução das máquinas. Nós, engenheiros, assim, eu não sou tanto assim, mas muitos dos colegas imaginam isso. Tinha um filme antigamente de ficção científica que dizia isso. Um mundo em que as máquinas trabalhavam e o ser humano não trabalhava. O ser humano fazia o quê? É verdade. Meu Deus do céu! Então, assim, não é a solução do mundo não são as máquinas, não é? Eu fui estudar engenharia de produção porque eu pensei, caramba, é uma engenharia que estuda pessoas. Então, assim, não me interessa quem está aqui no computador, me interessa você. O computador é uma ferramenta. Eu vou sempre criar ferramentas para a gente poder facilitar o entendimento da equipe, do líder com as suas equipes, né? Para criar mais significado, né? Criar mais entendimento e mais propósito para que as pessoas comecem a se engajar. É bom, o exemplo que a gente tem no Brasil, numa Copa do Mundo, acho que em 58, que o Brasil toma um gol, e o Didi, que era o capitão da equipe, né, o líder da equipe, ele vai lá no gol, pega a bola, bota debaixo do braço e vai caminhando devagarzinho até pro centro da área. Aqui, nós vamos virar esse jogo.
E ele bota a bola lá no meio, começa de novo o jogo e o Brasil vai para dentro e vira, sabe? O líder tem um papel importantíssimo e, na verdade, todo mundo quer olhar para ele. O que ele está fazendo? Como ele está fazendo? Se ele está cansado e chega todo dia fazendo cara de, né? Cara disso e cara daquilo para ninguém não atender ninguém. Meu Deus! Na verdade, o líder tem que estar tão suportado, né, pela sua equipe que ele possa até não fazer nada no dia. Por exemplo, num dia que aconteceu alguma coisa com alguém, que ele tenha que, pelo menos, lá arrumar. Né? Vai indicar, vai para o hospital, estou acompanhando, não sei o quê, não. Mas precisa... Ah lá, meu líder se preocupou comigo. Né? Então, assim, esse sentimento de time, né, ainda é muito mais inspirador os que a gente vê, como você está falando, que é para mais para frente, mas você já vê em várias situações, na própria vida, né, situações muito bonitas agora com a pandemia. Vi, assim, na verdade, vários... no LinkedIn mesmo, vi pessoas que são top voice do LinkedIn, que tem, né, 70 mil, 80 mil, fazendo trabalho voluntário, se juntando para fazer a coisa do agasalho, se incomodando com a pessoa que está na rua, na sua rua, né? Não é só estar na rua, que droga, está não sei o que e tal, não tem prefeito. A gente está com uma situação governamental muito estranha, preocupante no Rio de Janeiro, né? Mas se você não fizer nada por ninguém, nem por nada, vai ficar do jeito que está. Então você sai, leva um casaco, entrega ali na rua, dá uma quentinha, compra 5, leva para quem, né, distribui, oferece um banho, né? Uma coisa para pentear o cabelo. A gente precisa de pessoas na empresa estou dando um exemplo mais drástico esse da pandemia, mas na empresa, que o líder percorra, às vezes de olho, e diz assim, fulano, e aí, que roupa bonita, hein? E ela, fulano, meteu um sapatão hoje, hein? Pô, botou um terninho hoje para falar com a Rafa, pô, botou a camisa de casa mesmo, botou um terninho em cima, a gente vai zoar, essa é uma brincadeira, né? Vou falar, por exemplo, eu tô aqui que você botou aqui no pescoço, né? Pô, olha, bonitona, botou um brinco lindão, óculos na moda, né? Tá com um sorriso bonitão. Caramba, a gente se sentir, né, percebido, como é gostoso, né? Esse pessoal de rua, você fala, oi, o sujeito já... Ih, falou com... ele me viu. É verdade. Eles se sentem transparentes, né? Inexistentes, ignorados. Mas a pessoa fica assim dentro da empresa. Sim. Tudo isso reflete totalmente no comportamento e também no desempenho da empresa, né? Professor, eu gostaria de agradecer, a gente está chegando aqui, caminhando para o final do nosso bate-papo, foi realmente muito legal. É uma ciência que eu particularmente me interesso bastante, me interesso por psicologia positiva, me interesso por desenvolvimento humano, e então foi muito legal a gente conseguir trazer esse tema aqui para o Blog Industrial, porque é um tema que infelizmente ainda não é tão falado, e sobre algo que não precisa de muito para poder se pôr em prática, apesar do ponto de vista organizacional isso daí é estratificado e aí é de fato uma ciência, mas no nosso dia a dia a gente consegue praticar isso em casa para além da organização, né? Então eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua presença. E é isso, quero saber se o senhor tem alguma mensagem que possa deixar aqui para quem nos assistiu. Vinícius de Moraes, né? Que é o nosso patrono, né? A minha filha agora está trabalhando, ela está fazendo biblioteconomia, e ela está trabalhando na casa de Rui Barbosa. E ela ontem me falou assim, pai, o acervo todo do Vinícius de Moraes está lá. Caramba, meu próximo tempo livre, meu próximo 2 horas livres, eu vou correr lá para ver os escritos, né, os originais do Vinícius de Moraes. E essa coisa, né, não é que tem que ser eterno, mas a felicidade ela é uma busca dessa coisa que ele fala lá, né, no Soneto da Fidelidade, né, de eu estar buscando, eu estar em construção, né, como a fenomenologia diz, né, então vou citar o Sartre, o ser
Não é. Se fosse, seria um ente. Então, o ser está em construção. A gente não terminou aqui. A gente só termina quando acaba, né? Assim, pô, faleceu. Agora você pode contar. O Falabella outro dia estava falando isso. Agora o Arno Biffen também estava falando isso. Ainda não pode escrever minha biografia, não. Ainda não morri. Né? Vou fazer mais um monte de coisas ainda. Calma aí. Quando. Ah, tá. Agora não dá mais. Não, é para construir. Né? Então, tem uma finitude. Mas enquanto isso não tem, se Deus quiser, vai estar longe para caramba, a gente vai construindo felicidade aonde a gente pode, né? Aqui, dentro de casa, no ambiente de trabalho, aonde a gente estiver. É verdade. Muito obrigada. E até a próxima. Espero que, quem sabe, mais à frente a gente não possa voltar e fazer mais um bate-papo aqui sobre indústria, sobre a parte de engenharia de entretenimento, que eu particularmente fiquei muito interessada depois que eu vi um pouquinho, li um pouco sobre no seu LinkedIn, pesquisei na internet também, eu vi que era uma possibilidade para quem é da engenharia e que também é um campo que não é muito falado. Então, quem sabe a gente não consegue fazer um novo bate-papo sobre isso. Com certeza, Rafa. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.